A paz do Senhor, minhas irmãs, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, que nesta manhã nos acordou e nos despertou para ouvir a tua palavra. Hoje nós estamos aqui para falar de mais um item das tolices que devemos evitar de praticar. E a tolice que vamos falar hoje é a mulher perfeccionista. O que nós precisamos aprender, uma vez que nós já falamos sobre várias atitudes que não podemos ter, que são tolices, que nos afastam da presença de Deus e do nosso próprio propósito. Esta palavra perfeccionismo, ela vem do perfeito, e quando a gente vai analisar os sinônimos da palavra perfeito, um dos sinônimos da palavra perfeito é divino. Então, quando nós estamos tentando trabalhar exaustivamente buscando a perfeição, de alguma maneira nós estamos querendo chegar a uma plenitude que muitas vezes o sacrifício é exigido para chegar a esse resultado é desnecessário, dependendo do qual é o objetivo, do que é que nós queremos deixar perfeito. Então, hoje nós vamos começar trazendo para nós uma palavra que está escrito em Colossenses, no capítulo 3, o versículo 2. E ele vai dizer assim: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Eu escolhi esse versículo para falar desta tolice, porque ali, quando nós estamos estudando esta palavra, é muito claro que as coisas do céu são as coisas perfeitas e não as coisas da terra. E quando nós estamos desejando que as coisas da terra sejam perfeitas, nós estamos exigindo de nós e colocando sobre nós um peso muito grande. A palavra do Senhor em Salmo 127, no versículo 2, vai dizer assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre os seus amados enquanto dormem. Deus, ele supre os seus amados enquanto dormem. E aqui nesse salmo a gente aprende que dedicar-se às coisas do Senhor, porque ali vai falar da bem-aventurança, vai falar que aquele que teme ao Senhor, ele vai se preocupar mais com as coisas que são eternas. E nesta palavra perfeccionista, que seria, a mulher perfeccionista, que é uma atitude tola de buscar a perfeição naquilo que ela faz, não é você deixar de fazer o que precisa ser feito. Esta perfeccionista é exatamente buscar além daquilo que está nas suas forças, exigir além daquilo que precisa, que é necessário. E nós temos facilidade de fazer isso porque a nossa sociedade hoje coloca uma carga muito grande sobre a mulher. A mulher tem uma responsabilidade de estar sempre bela, bonita, tanto da parte física, quanto da parte emocional, quanto da parte social, quanto da parte financeira. Porque hoje, quando se ouve falar de empoderamento feminino e dessa conversa, dessa teoria de que a mulher pode tudo, de que a mulher deve estar em todo lugar, e que se uma mulher hoje que se dedica apenas a cuidar de sua casa, de sua família, é considerada como uma mulher que não faz nada, quando na verdade esse é o maior e melhor ministério e deveria ser a única função, da mulher, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, instruir o seu marido na direção e no planejamento, como auxiliadora idônea, e ser em casa aquela que mantém a harmonia do lar, a organização. Isso seria já uma tarefa suficiente para manter essa mulher o dia inteiro ocupada e com tempo para discernir entre uma direção e outra das tarefas
de ser a auxiliadora idônea do seu marido. Mas a sociedade nos faz acreditar que isso é pouco demais, que isso não faz sentido diante de tudo o que nós temos de capacidade para fazer. Então ela coloca sobre nós tantas outras funções. E nós entramos por essa linha de raciocínio e queremos fazer. E quando começamos a fazer, começamos a entender que de fato temos condições de fazer. Só que aí muitas vezes passamos por uma enganação, porque começamos a chegar a um nível de perder a saúde, perder a paz, começar a entregar aquilo que deveria ser em primeiro lugar, entregar por último, ou às vezes nem entregar, ou entregar de forma falha, aquém daquilo que nós deveríamos estar fazendo. A palavra do Senhor, no capítulo 6 de Mateus, a partir do 25, vai trazer a instrução ali sobre a questão de viver ansioso, de viver inquieto, de fazer além daquilo que se espera. E no versículo 34 vai dizer: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio problema. Nós olhamos assim, cada uma de nós, se analisar os dias, os momentos em que queríamos que tudo fosse perfeito. Quanta raiva, quanta frustração nós passamos. Se a gente colocar aqui um exemplo, um dia que você estava tentando preparar um almoço para servir alguém, ou alguém mesmo da tua família, ou uma visita, ou uma festa de aniversário, se você for puxar isso na sua memória, quanto estresse você teve só porque você colocou sobre você essa responsabilidade de que tudo deveria ser perfeito. Os dias que você foi preparou algo, que você falou, vou fazer o meu melhor, mas do jeito que der, tá tudo certo. Se não foi muito mais leve, se não foi muito mais tranquilo. O que esta palavra de hoje quer nos ensinar é que a perfeição, ela se torna, a busca pela perfeição acaba se tornando uma tolice, porque perfeição é coisa divina. Isso aqui não é dizer, você pode também entregar algo relaxado, não é isso. É você analisar o que está, o que a sua força consegue, dentro daquilo que você tem para entregar. Tá tudo certo, tá tudo organizado, tá tudo da maneira que você conseguiu ter a entrega conforme programado. Não é você falar, eu vou fazer a 1 hora da tarde e você entregar às 2 horas da tarde só porque você queria terminar um detalhe. Se você falou que era 1 hora da tarde, vai entregar 1 hora da tarde, mesmo que ainda não esteja do jeito que você gostaria. Agora, não está do jeito que você gostaria, porque você deveria ter começado que horas e você não começou. Então, por que não começou? Faltou planejamento? O que faltou? Então, é todas essas coisas que tem que ser analisado para você saber se o estresse por essa busca da perfeição, se ele está acontecendo porque você quer tudo perfeito, mas você não se organiza para entregar perfeito segundo os seus olhos, e o problema está na ausência da organização, ou se é porque você se organiza, mas conta com muitas pessoas e depois exige que essas pessoas façam como você faria. Então, essa lição aqui, ela tem estrutura para trabalharmos muitas horas nela, para a gente encontrar por que nós mulheres muitas vezes temos essa necessidade de querer entregar algo tudo perfeito e colocamos sobre nós um fardo totalmente desnecessário, e isso gera em nós desgaste, estresse, perca de saúde, perca de sono, perdemos pessoas, porque na hora da raiva, na hora que nós queríamos que tivesse saído do nosso jeito e não saiu. Com certeza nós falamos palavras que desagradam as pessoas, que magoa, que fere, e tudo isso prejudica o bom andamento de uma mulher cristã, de uma mulher de Deus,
de uma mulher que deveria estar ali exalando a paz que excede todo entendimento, a paciência, a calma, a tranquilidade. E isso tudo nós precisamos nesta manhã, nesta nossa lição de hoje, é refletir. E eu quero dizer, né, porque esses estudos eu estou fazendo e buscando verdadeiramente analisar onde estão essas falhas em mim, em que momentos elas aparecem mais gritante. E uma das coisas que nós precisamos fazer diante dessas descobertas a nosso respeito, diante desse autoconhecimento, é olhar para Deus e pedir ajuda ao Senhor para que nós possamos ter o discernimento de fazer boas escolhas. Porque está em nós o querer entregar tudo com graciosidade, o querer entregar tudo limpo, cheiroso, na hora certa. Isso é da natureza da mulher. Só que isso tem um peso muito grande a quantidade de compromissos que assumimos. E às vezes estamos também nos preocupando com coisas do futuro, com coisas que ainda vai demorar para acontecer. E nessa hora nós precisamos lembrar que o amanhã pertence a Deus e que Ele provê aquilo que nós realmente desejamos, se nós tirarmos um tempo para descansar, para ouvir a voz do Senhor a respeito daquilo que queremos. Tem muitas coisas que nós já temos em nossas mãos e não estamos utilizando porque não paramos para ouvir a voz de Deus, para poder, de repente, organizar, mudar uma coisa de lugar, por exemplo, dentro da nossa casa. Às vezes faz toda a diferença para deixar um ambiente mais tranquilo, mais organizado, mais harmônico, e não precisa necessariamente comprar mais alguma coisa. E às vezes trabalhamos tanto pensando em comprar mais alguma coisa para deixar algo melhor, mais bonito, mais organizado, e às vezes não é nada disso. Hoje, um convite, né, que eu quero fazer para você, que eu já estou fazendo para mim mesma, é analisar aquilo que me faz ser chata, estressada, aquilo que me faz olhar como... Porque hoje tem até os nomes das doenças para essas coisas, né? É o toque, enfim, tantas coisas que geram até assim, como se fosse um adjetivo daquela pessoa. Então ela se acha no direito de se comportar daquele jeito, porque afinal de contas ela tem aquela anomalia ou aquela característica ou aquele comportamento que já faz parte da natureza dela. Mas a palavra do Senhor, ela vai dizer que na casa a mulher tem que ser como uma videira frutífera. É Salmo 128, no versículo 3. Ela tem que ser como a videira frutífera. E os teus filhos têm que ser como o broto de oliveira ao redor da tua mesa. Como ser uma videira frutífera? Como ter os filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa? Certamente não é andando, correndo para lá e para cá, estressada, procurando a perfeição. Com certeza é mantendo a organização, a disciplina, a ordem, mas isso dentro de uma estrutura comportamental suportável, não de ira, não de nervosismo e não de buscar além daquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos. O último versículo para a gente encerrar essa oração de hoje, esse estudo de hoje é Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim: dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é essa que Deus atribuiu aos homens? Então nós temos que buscar a presença do Senhor para entender essa tarefa tão pesada, que ao mesmo tempo que não podemos ser relaxadas, também não podemos e não devemos querer ser perfeitas. Que o Senhor nos ajude neste dia a buscar o equilíbrio nele, daquilo que precisamos fazer, e assim honrar ao Senhor, também com as ações das nossas mãos. Amém?